Bom dia a todos. Hoje nesta Santa Missa nós vamos rezar pela Mariana Maria Faria, Diego Neto Nascimento, José Antônio Nascimento e todas as almas. Pela alma da Teresa de Jesus Pereira Caldas, do São Domingos Gonçalves Júnior, pela saúde da Guarda do Pedreirinho, pela saúde da Guarda do Marcinense, pedindo de graça a Nossa Senhora de Fátima da Marcinense, por todos os falecidos das famílias Caldas e Gonçalves, por todos os familiares e amigos conhecidos da Márcia Gonçalves, pela nossa Santa Igreja Católica, pela nossa Papa de São Francisco de Assis, pelo Papa Francisco, pelo Padre Delaí, pelas almas do purgatório, pela conversão de José de Agostinho, pela saúde de Angela Carla e Paz, de Paulo Morato, Luciene Moreira, Matheus Araújo e Thaís Marcial. Pela saúde de Angela Carla, de Maria Moreira e família, Francisco, Maria Moreira e família, Fábio Meireles, Tirso Meireles, Maria Socorro Moura e Francisco Neto. Ação de graças a Nossa Senhora, por graças alcançadas, para a Luz e Rede Moreira. Pela alma de Cícero Rodrigues, Alcira de Araújo e Valdemar Pires de Oliveira. Pela alma de João Moura, Estela Degan, Armando Moura, Antônio Degan, Aparecida Moura, Vitório Moura e todas as almas. Pela alma de Cláudia Maria Sabino, pela saúde de Edson Magalhães, pela saúde de Miriam, de Amanda, de Angélica, de Ágata, Ana Carolina e da Dona Maria. Ação de graça para a família de Robson Alves Pereira do Nascimento, por todos os falecidos da família Oliveira, Teixeira e Azevedo, pela saúde da família Oliveira, Teixeira e Nascimento, pelas almas do purgatório, pela alma de Paulo Ferreira Bezerra, por todas as almas, e pela alma de Sebastião Albuquerque. Fiquemos todos juntos. Dá para sentar ali porque é mais alto? Não. Que toda a terra vos adore, Senhor, e entoe hinos ao teu nome, ó Santíssimo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus que encaminha os nossos corações para o amor dele, a perseverança e a firmeza em Cristo Jesus, seu Filho, esteja sempre com vocês. No início dessa celebração da Eucaristia, vamos pedir a conversão do coração, a fonte de reconciliação, de comunhão, de redenção com Deus e com os irmãos e irmãs. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, vós que tirais o pecado do mundo, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só vós sois o só vós o Senhor. Na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e onipotente, que governa o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos sentar, vamos ouvir o texto do profeta Isaías. Márcia, faz favor. Está certo aqui o texto? Isaías 62, é o terceiro Isaías, o trito, chamado Trito Isaías. Leitura do livro do profeta Isaías. De amor de Sião não me calarei, de amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir dela um conselho a justiça, e não se acender dela uma forte salvação. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Será chamado por um nome novo, que a boca do Senhor há de ensinar. Será uma coroa de glória como um filho, diadema real nas mãos de Deus. Não é chamada abandonada, sua terra não mais será chamada de deserto. Teu nome será deserto, tua terra será decapada, pois o Senhor acabou de ti. Tua terra será destruída. Assim como os jovens posam no deserto, assim meus filhos se posam. Como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anunciai a todas as pessoas as maravilhas do Senhor, todos. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Cantai ao Senhor, bendiga seu nome. Anunciai dia após dia a sua salvação. Proclamai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Pois o Senhor é grande, é muito digno de louvor, mais temível que todos os outros deuses pagãos. Pois todos os deuses pagãos das nações, dos governos, não valem nada, enquanto é o Senhor que fez o céu. Majestade e magnificência estão diante dele. O poder e o esplendor estão no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e poder. Tributai ao Senhor a glória do seu nome. Tragam ofertas e entre na comunidade, na igreja, nos seus átrios. Adore o Senhor em seu santo esplendor. Que a terra trema diante dele. Que o mar reboe e tudo que ele contém. Reboar é ecoar, que o mar reboe, reaja. E assim se alegre o céu e a terra. Então exultarão todas as árvores das matas diante do Senhor. Porque Deus está vivo, Deus vem. Ele vem julgar
a terra, julgará o orbe da terra com justiça, e na sua verdade julgará todos os povos. Palavra, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Salmo também é palavra de Deus, é palavra do Senhor. Então, Neuza, faz a leitura do Paulo aqui, coitadinho, insistindo numa coisa que não vai. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. A diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. A diferença de dados, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. A outro, a palavra da ciência segundo o mesmo Espírito. A outro, a fé no mesmo Espírito. A outro, o dom de cura no mesmo Espírito. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, palavras estranhas. A outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas se realizam no mesmo Espírito. Distribui a cada um conforme quer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia. E estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento. A certa altura da festa, faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe então disse aos serventes: façam tudo o que Jesus falar, pedir. Tinha ali, do lado de fora da casa, 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas, quase 100 litros de água. Disse-lhe Jesus: encham essas talhas de água. Eles encheram-as até acima. Depois disse: tire agora e leve ao chefe da festa, coordenador da festa. E eles levaram. Quando o coordenador da festa, o chefe da casa, chamado chefe da mesa, provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse, repreendendo o noivo: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e depois os convidados terem bebido, serve o vinho pior, o vinho ruim. Mas você guardou o vinho bom até agora. Foi assim que em Caná da Galileia, Jesus iniciou os seus sinais, traduzido nos seus milagres. Manifestou a sua glória
E os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Vamos sentar um minuto, minha gente. Nós iniciamos hoje o tempo comum, segundo domingo do tempo comum. Estamos no ano C, que é o Evangelho de Lucas. Esse ano inteiro a gente reflete preferencialmente o Evangelho de Lucas. Mas vocês já repararam, quando a gente sai do Natal, a liturgia da igreja, a liturgia da palavra, nos convida sempre a meditar um texto de São João. Sempre. Para fazer a gente ter coragem de mergulhar na vida de Jesus, no ministério de Jesus, na ação de Jesus. Ter coragem para fazer isso. Assim, no ano A, o Evangelho de João nos fala do testemunho de São João Batista. Depois, no ano B, fala da vocação. Jesus chama, é tudo João isso. Jesus chama os discípulos, Pedro, André, etc. Chama todo mundo. E hoje, nesse ano onde que a gente reflete Lucas, o Evangelho nos convida a meditar sobre o primeiro sinal realizado por Jesus. Vamos fazer aqui uma parte, um parênteses. Não é milagre. A palavra milagre aqui é porque não tem outra palavra que sirva para o que São João está querendo falar. São João está falando não de milagre, ele está falando de sinal. Sinal. Ergon, em grego. Sinal. Então, como o Evangelho de João é dividido, a primeira parte dele, em 7 sinais. São João é uma beleza. Ele organizou toda a vida de Jesus em 7 grandes sinais que Jesus realiza. E depois ele vai falar da paixão, que é na Semana Santa, a gente medita o Evangelho de João. Né? Então, Jesus realizou seu primeiro sinal e foi em Caná. Caná é uma palavra que significa adquirir, ter. E o que acontece em Caná? Acontece uma festa de casamento. Bom, a palavra casamento aqui tem um sentido profético lá atrás, né? Tem todo o significado. Houve um casamento de fato, mas o olhar do evangelista, o olhar de João, dá a compreensão do fato do ponto de vista espiritual. Ele olha a vida real a partir do olhar da fé. Então, houve um casamento. Tudo organizadinho em Caná da Galileia, lugar de gente pobre. Tudo conforme a lei mandava. E os costumes, os bons costumes e os maus costumes. Tudo como a lei mandava. Talha de pedra, talha de água na porta, todo mundo fazendo asepsia, lavando o pé, lavando a cara, lavando a mão, entra para a festa. Tudo como direitinho. Por isso que na festa tem esse sujeito que se chama o chefe. O chefe é aquele que coordena a festa, o chefe da mesa. Ele está ali para garantir que a lei de Moisés vai ser respeitada. Ele está ali para garantir que a lei de Moisés e aquilo que prescreveu Moisés vai ser respeitado. Mas já tem uma primeira coisa aí. Não tem água na talha lá, como Moisés havia dito que tinha que ter. Então tem uma coisa errada. Entraram todo mundo sem fazer asepsia de mão, lavar a cara, lavar o pé. Foi entrar todo mundo. Então Jesus observa tudo isso. E João, no auge da sua maturidade espiritual,
olha para esse fato do qual ele participou, olha para esse fato e vê aí a vontade de Jesus em provocar a fé. É por isso que conclui, né? O texto do Evangelho conclui assim, né? Conclui dizendo justamente isso. Jesus deu início aos seus sinais, aos seus milagres, como vocês preferirem, mas não vamos entender milagre como coisa. Quando eu falo sinal, não existe magia. Milagre não existe magia. Existe a ação concreta de Deus. Existe a disponibilidade concreta de agir, de fazer, de atuar, de se esforçar. Nós temos uma visão meio deformada de milagre. Para nós, milagre e magia é a mesma coisa. É na nossa cultura. Mas não é, no sentido bíblico. Não existe isso. Porque a Bíblia condena a magia. A Bíblia condena a magia, adivinhação, essa coisa de espírito, não sei o quê. A Bíblia não é muito complacente para essas coisas, né? Então, Jesus ali transforma a água em vinho para que os discípulos acreditassem nele. Os profetas antigamente falavam, né? O profeta Isaías, hoje o terceiro Isaías, né? Fala de como é que pode, você cria um povo, faz um povo, dá tudo para esse povo, depois esse povo estraga tudo, a ponto de perder o juízo, perder tudo, a consciência, perder a fé. Por isso que ele fala, Deus fala assim, olha, não tem jeito, ou existe um casamento entre nós, ou não vai dar certo. Os profetas falam muito disso, a imagem do casamento como sendo Deus, o amor de Deus pelo povo e o povo por Deus. Um compromisso de fidelidade, porque casamento é brincadeira, sobretudo o casamento judaico. Casamento é brincadeira, casamento é entrega total. Do homem para a mulher, da mulher para o homem. É uma devoção total, vamos dizer assim. Então, por isso que os profetas lá no Antigo Testamento usavam essa imagem do casamento. A gente tem que ter... Oséias era diferente, porque Oséias era mais brabo. Oséias era um profeta brabo demais, né? E ele até bradava assim, que falava para Deus, como é que o senhor pode querer casar com um povo, filha não sei o que, desse jeito, esse povo é uma prostituta, esse povo é um... Oséias falava isso, ele falava para Deus, Oséias, o senhor não pode, larga esse povo, deixa esse povo se danar mesmo, se ferrar tudo, o povo é uma prostituta. Oséias falava essas coisas para Deus, mas Deus falava, não é assim, meu filho, as coisas não são assim. Eu entendo a sua braveza, a sua raiva, essa coisa toda, mas não é desse jeito. Eu amo o povo. Eu quero que o povo se recupere. Eu não gosto quando o povo fala assim, Deus me abandonou, né? Deus me abandonou. Minha fé é um deserto. Não. Por isso que ele diz aqui, olha, eu vou ter um compromisso sério com esse povo. E espero que ele tenha um compromisso sério comigo, porque eu não aceito que o povo diga essas coisas. Nunca abandonei o povo. Nunca a fé que foi dada a eles é uma fé que se pode chamar de deserto. Ao contrário, eu quero que esse povo se sinta o predileto. Quero que esse povo se sinta amparado. Quero que esse povo se sinta bem, tanto comigo quanto com eles.
Então essa espécie de casamento, os profetas falavam, e eles falavam, casamento não é brincadeira, casamento é coisa séria. E não é à toa que João fala do casamento. Na festa de casamento em Caná existe um confronto entre a mentalidade da lei e o que Jesus propõe. Jesus não propõe a lei de Moisés. Jesus propõe o amor total. O amor total. O mestre-sala, o cara que organiza, o chefe, está preocupado em fazer com que a lei de Moisés se cumpra, se realize. É por isso que ele chega lá depois, quando as talhas de água estão cheias, que não estavam. E sabe quando Jesus realizou esse milagre aqui? No 6º dia, fala São João. O 6º dia, todo mundo sabe aqui, é um dia muito importante da criação. Não é o mais importante, porque o mais importante é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. No 6º dia, Deus fez o quê? Fez o quê? Fez nós. Então nós não somos na escala tal, viramos o tal, mas nós fomos o último na escala da criação. E aqui a festa acontece no 6º dia. Olha aí, olha o que o São João está querendo falar. O milagre de Canaã significa que Deus está querendo reconstruir tudo de novo através do amor total, da entrega total, da dedicação total, da verdade plena. É por isso que Jesus, ele realiza esse sinal. O cara que coordena a festa não está nem aí para Jesus, nem conheceu Jesus, nem sabe quem é Jesus, está lá aquele monte de gente na festa, a preocupação dele é outra coisa, mas ele chega depois que Jesus transforma água em vinho e os serventes servem, ele experimenta aquele vinho, ele chega para o noivo e ele vai brigar com o noivo. Ele vai repreender o noivo. O noivo, ele diz para o noivo: você sabe muito bem que é costume da gente. Primeiro serve um vinho legalzinho, quando está todo mundo meio de cara cheia, então você serve aquele vinho horroroso, porque você está bêbado, você não sabe nem a diferença mais se é bom ou se é mal. Para dar aquela sensação, né, de abundância que era falsa, na verdade. O cara vai repreender. Como é que você guardou o vinho bom? Você está distribuindo vinho bom para essa gente? Normalmente é assim mesmo em festa. Essas festas organizadas nesses lugares aí, normalmente é assim mesmo. Entuxa você de um monte de tranqueira no começo, para não comer a coisa boa depois, né? É como restaurante. Você vai no restaurante chique não, mas restaurante comum assim, eles entucham você de coisa antes, né? Aí depois você pede o prato, você não tem nem... Você come aquele negócio lá, nem tem mais prazer de se alimentar direito, de comer direito. É uma estratégia que eles usavam, que a lei permitia, mas que Jesus vem para dizer não. Eu vim para que todos tenham vida em abundância. Vocês têm que crer com firmeza, tem que ter compromisso com a fé, compromisso com a ação, compromisso com a ação de vocês. Vocês têm que compreender esse chamado
que Deus nos faz. Então, nesse primeiro domingo, além da presença da Mãe de Jesus na festa, além da intervenção dela junto a Jesus, Jesus realiza esse primeiro sinal. Mudou tudo. Todo mundo saiu da festa feliz, alegre pelo casamento, parabenizando o noivo, parabenizando a noiva, pela coragem de assumir aquele compromisso que exige dedicação, que exige perseverança, que exige coragem, que exige amor, amor total, entrega total. É isso que Jesus quer nos dizer hoje. Nos entreguemos a Deus, trilhemos o caminho de Jesus, tenhamos mais fé, tenhamos esperança de melhorar, tenhamos coragem de ajudar, de fazer com que a igreja cresça, a comunidade cresça. Tenhamos amor no coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nasceu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, a católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Nessa missa também apresentamos as nossas intenções, foi anunciado no início da missa as intenções, mas também apresentamos outras intenções, pedindo pela saúde e pela ação de graças do Serginho, o filho do Quincão, lá da Vila Silva Teles, participa da equipe de liturgia, pai dele, o Quincão, que trabalhou no meu tempo, a São João Batista, é um grande violeiro, um homem com uma voz muito bonita, e o filho seguiu o caminho do pai, a família toda seguiu o caminho do pai. Então, rezar pelo Serginho, parece que está internado, está com alguns problemas de saúde sérios, não sei se relacionado à Covid, provavelmente. Também rezar pela saúde da Dona Glória, essa sim internada com Covid, já falamos, está internada no Hospital São Paulo. Rezar também pela alma, pelo sufrágio da alma do poeta da amazonense, grande poeta Tiago de Melo. Quem é mais jovem nunca ouviu falar, nem sabe quem é, mas quem é mais na idade assim sabe. Foi um grande poeta do Amazonas, já na década de 60, 70, denunciando através dos seus poemas as barbaridades que se fazia na Amazônia, as barbaridades que se fazia com os povos indígenas. Rezar também pela saúde de Benedito Prézia, em ação de graça pelo aniversário de vida da Jane Maia Poleto, e também, sobretudo, hoje lembrar de rezar pela saúde e pela ação de graças, pelo ministério episcopal tão corajoso e valente de Dom Erwin Krauter, que foi bispo do Xingu. Ele é emérito, está com mais de 80 anos, e ele é austríaco, na época braba mesmo, década de 70, 80, foi um grande bispo do Xingu, defendendo a defesa dos povos indígenas, né? E parece que ele está doente em Viena, na Áustria.
Então rezemos pela saúde dele, que Deus o abençoe, que Deus, os ensinamentos dele de apreender a cultura indígena da igreja foram muito importantes para todos nós. Digamos todos, ouvindo o Senhor, para que os nossos bispos e os presbitérios sirvam a todas as pessoas com santidade e fiquem felizes com os mais variados dons de cada pessoa. Oremos. Para que Deus nos livre do pecado, nos faça experimentar a vida no Espírito Santo, viver no Espírito Santo, não é ter, mas é viver no Espírito Santo, e nos ensine a ser amigos uns dos outros. Oremos. Para que os homens do saber e do trabalho, no esforço comum, sempre renovado, procurem dar-se as mãos e crescer juntos. Oremos. Por todas as crianças que nascem, que vivem no nosso país, sejam acolhidos com amor, com respeito, a nossa preocupação seja grande em relação à saúde dessas crianças, para que elas possam conhecer o amor de Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, que dais constantemente teu Espírito Santo, sem medida, a cada homem e mulher que te procura e trabalha para o bem comum de todos, ensinai-nos a escutar e a seguir as suas inspirações. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho e fruto da videira do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus. O nosso sacrifício de alma da felicidade, que te agrade, Senhor, nosso Deus. Da cria, aqui no altar as palas não criam. Elas não criam aqui. Sabia? Não sabia disso? As palas não criam aqui na igreja. Pode levar essa irmã, pode levar a irmã para lá e deixa só essa daqui. Orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para o nosso bem. Concedei do Senhor a graça de participar com dignidade desses mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial desse sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação te agradecer sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, o Senhor nos chama da escuridão para a luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte para a glória de sermos um povo de Deus, o povo dele. Todos nós sacerdotes régios, todos nós uma nação santa, para anunciar para todo mundo as tuas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, dizendo a uma só voz:
céus, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus, todo o universo, e tudo que o Senhor criou proclama o teu louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessem de reunir o teu povo, para que te ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós te suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as ofertas que te apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, o corpo entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do Teu Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós te oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Olhe com bondade a oferta da Igreja, reconheça o sacrifício que nos aproxima, que nos reconcilia, que nos redime convosco. E concedei-nos que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Teu Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferta perfeita para alcançarmos a vida eterna com os Seus santos. A Virgem Maria, a Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco de Assis, nosso padroeiro, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na Tua presença. E agora nós te suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirme na fé e na caridade a Igreja que caminha nesse mundo. O Teu servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Dom Manuel, com os bispos do Brasil e do mundo inteiro, o clero e todos aqueles que servem a Igreja, todo o povo verdadeiro que o Senhor conquistou. Atendei as preces da Tua família que está aqui na Tua presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os Teus filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolha com bondade no Teu reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na Tua amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da Tua glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, no vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a tua paz. Ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda espécie de perturbação, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Nós conhecemos e acreditamos no amor de Deus para com todos nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
por detrás da beleza do Evangelho, dessa narração simples de João, tem um conflito muito sério. Não é só um conflito de ideias entre lei e o que Jesus propõe, é também. Mas o pior que está por detrás de tudo isso é a bendita falta de compreensão dos discípulos sobre quem é Jesus. É a incompreensão, essa bendita incompreensão que persiste na igreja, essa coisa horrorosa, essa incompreensão que persiste na igreja, essa indiferença que persiste no coração das pessoas. Todo mundo quer se dar bem, ninguém pensa na comunidade, ninguém pensa na comunidade, cada um quer se dar bem, cada um quer aparecer mais que o outro. Esse conflito está presente aqui no Evangelho de hoje. Eu não quis entrar nesse assunto ali para vocês não ficarem assim meio... É por isso que Jesus conclui dizendo, ele fez isso para que os discípulos acreditassem. É uma turminha terrível. Eu, para falar a verdade, se fosse Jesus, já tinha mandado todo mundo plantar batata. Já tinha. Porque você faz e não adianta nada. Nada. É uma coisa terrível, a gente tem que tirar isso do coração da gente. A incompreensão é compreender, olhar. Eu sou membro da igreja, eu sou membro da comunidade, eu sou membro da paróquia. Eu tenho que ajudar junto com os outros, né? Essa é a dificuldade, meu filho. Porque caminhar sozinho é a coisa mais fácil do mundo, né? Eu caminho sozinho, faço o que eu quero, do jeito que eu quero, do modo que eu quero. Isso é a coisa mais fácil do mundo. O problema é caminhar junto. A grande dificuldade que nos desafia é caminhar junto. A comunidade de Corinto aqui, eu nem falei nada porque vocês já estão careca de saber. A comunidade de Corinto aqui, era cada um por si, Deus para todos. Eu falo com o Espírito, eu sou mais bonito, eu sou mais inteligente, eu sou mais isso, eu tenho mais fé, o outro fala em língua, é mais bonito também. É assim, uma divisão que Deus me livre e guarde. Aí Paulo compreende, o apóstolo, ele compreende a comunidade. Ele fala essas palavras lindíssimas no capítulo 12 da 1 Coríntios, né? Minha gente, você está brigando com o outro brigando com o outro brigando com o outro, para quê? Não tem lógica, não tem sentido. Tudo concorre para o bem, caminhar junto, arrancar do coração essa incompreensão. Igreja não é time de futebol, igreja não é ONG, é diferente. Arrancar a incompreensão, crer na caminhada, querer bem o outro, não ficar com raiva porque ele faz, você não faz, você ficar com raiva dele porque ele faz, ou ela faz, você ainda bem, graças a Deus. Mas Paulo fala coisas seríssimas sobre isso, segundo a leitura, e Jesus também no Evangelho, por detrás daquilo tudo ali
está a incompreensão dos discípulos. A incompreensão deles. E Paulo nos diz, na segunda leitura, sobre essa beleza de que tudo compõe a mesma caminhada. Todos nós estamos a caminho. Todos nós. Por isso que depois do capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios, tem aquele texto lindíssimo sobre o amor. Não é? Lembra? Tem texto lindíssimo sobre o amor, né? É uma coisa maravilhosa. À medida da quantidade de coisa que a gente pode fazer, nada é mais importante que o amor. Sem amor, nada vale. Muito bem. Agora que eu já chateei vocês um pouco, vamos então concluir a nossa celebração. Oremos. Infundi em nós, Senhor, o Espírito do Teu amor, para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que o Senhor saciou com o mesmo pão do céu. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Bom domingo a todos, saúde, coragem. Viu? Quem vai, as crianças que vão se vacinar, parabéns, vá, a mãe e o pai leve para vacinar, viu? E não deixe de usar máscara, álcool gel, etc. Não brinque em serviço. Coragem para todo mundo, um beijão, um abraço para todos. Coragem, tenham coragem, esperança. Amém. Tá bom o tempo, Daniel?